Olá, hoje nós vamos falar sobre ciência e mais especificamente sobre o suicídio e sua relação com a genética. Para isso nós convidamos aqui no estúdio da TV Câmara o psiquiatra Fabrício Bertoli Gimenez. Fabrício, a ciência, ela traz para a gente verdades que até ontem eram verdades e que hoje já não são mais. E talvez essa seja uma dos grandes indicadores de estímulo da relação com a ciência no dia a dia. Você acaba de vir da Conferência Anual de Neurociência em Santiago, no Chile, e lá apresenta para a gente uma questão que, segundo a sua própria visão, como pesquisador e como profissional na área de psiquiatria, revoluciona o entendimento que a gente tem, como leigo, para traduzir para quem está em casa, a relação com o suicídio. Então vamos inverter a lógica. Até a sua ida ao Chile, como a ciência, a psiquiatria tratava a questão da origem do suicídio? Boa tarde. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite para vir aqui participar desse bate-papo com o Nelson. E respondendo a pergunta, Nelson, até pouco tempo atrás, né, tínhamos uma visão em relação ao suicídio, né, uma visão onde o suicídio seria algo, seria um desmembramento ou um desdobramento da depressão, por exemplo. E na medicina tem um ditado que é muito verdadeiro, né? Onde a gente fala que a medicina, na verdade, é uma ciência de verdade transitória. Então, hoje, existem novos estudos na literatura falando e mostrando, na verdade, outros apontamentos, outras direções para a gente criar novas linhas de pesquisa e assim pudermos tratar melhor os nossos pacientes. Já para entrar no âmago do nosso bate-papo aqui, o que a Conferência Anual de Neurociência no Chile trouxe do ponto de vista dos estudos relacionados ao suicídio? Essa conferência foi uma oportunidade muito boa para a gente conseguir ter contato com os estudos que estão acontecendo lá fora. Então lá estavam neuropesquisadores do Canadá, neuropesquisadores dos Estados Unidos, onde tem a neuropesquisa como fonte principal, que infelizmente não temos essa magnitude de estudos no Brasil, né, por conta das nossas limitações e tudo mais. Então lá no Chile a gente se reuniu, né? Vários psiquiatras de todos os países da América do Sul se encontraram lá e alguns pesquisadores vieram dos Estados Unidos, então, em Canadá. Inclusive tinha um nigeriano também, que era o Dr. Tobolo Balka. E lá então tivemos a oportunidade de acompanhar os últimos estudos que estão ocorrendo por lá, né? E um desses estudos foi justamente sobre a relação do suicídio e o marcador genético, né? Apontando novos horizontes aí para a gente pesquisar e para a gente poder explorar ao longo dos anos. Quem é o estudioso que apresenta essa questão e para explicar um pouquinho mais já qual a relação do ambiente que ele apresentou de dados lá, do objeto de estudo dele, para a gente entender um pouquinho mais o caminho dele perseguindo o suicídio na relação com a genética. Hoje quem tem estudado isso muito fortemente lá fora é o Dr. David Sheehan. O Dr. David Sheehan é um médico irlandês, radicado nos Estados Unidos e um dos principais neurocientistas hoje a nível mundial, né? Ele tem trabalhos publicados em mais de 12 mil artigos científicos aí mundo afora. E ele tem uma linha de pesquisa muito interessante, né? Muitas pessoas trabalhando com ele e ele é muito respeitado cientificamente nesse meio. Quando você fala de um estudo que liga o suicídio como não mais como desdobramento da questão da depressão, o que significa isso do ponto de vista da neurociência e para vocês, psiquiatras, como um mundo a percorrer agora do ponto de vista do tratamento dessas questões? A questão da marcação genética sobre o suicídio, acredito que vai abrir um novo horizonte, né? Antigamente pensávamos, como falamos há pouco, pensávamos que depressão, né, poderia evoluir com o suicídio. Sim, não é mentira, mas a gente não está querendo substituir uma verdade, e sim acrescentar outra linha de raciocínio, onde sabemos que agora, muito provavelmente nas próximas décadas, iremos aumentar o nosso arsenal medicamentoso. Fomos partindo do princípio de que combatemos o suicídio com antidepressivos, então teremos um novo arsenal medicamentoso e lá fora já está em estudo, inclusive, a primeira droga que seria uma droga anti-suicídio. Na medicina hoje, Nelson, temos um medicamento que ele é aprovado internacionalmente que diminui a incidência, diminui a ideação e, consequentemente, as tentativas de suicídio. Agora, é importante salientar que, obtendo então o marcador genético
para ser um efeito gatilho ou um fator desencadeante para poder evoluir ou apresentar um quadro suicida, é de fundamental importância, porque agora começou a abrir, então, uma nova linha de pesquisa nesse sentido para tentar, então, direcionar o meu olhar ali, né, nesse marcador genético. Pensando no leigo que está nos acompanhando aqui, que definição a psiquiatria ou neurociência dá para o suicídio? A gente tem como referencial aqui a ideia de perda do discernimento. É por aí o caminho para tentar compreender à luz da ciência do que se tem hoje disposto como estudo e ferramenta, o que leva efetivamente uma pessoa a dar cabo da própria vida. Pergunta muito complexa, né? O suicídio é mais do que um tema, né? O suicídio é um tabu, né? E é um tabu que acompanha a humanidade desde os filósofos antigamente, já falava-se muito sobre suicídio. Então, a questão de linkar o comportamento suicida com uma situação, ou um pensamento, ou uma falta de discernimento, não me sentiria confortável fazendo essa única relação. Okay. Ainda mais levando em consideração a proporção do comportamento suicida, né? E quando vamos falar de tabu, envolve uma série de situações aí que ficamos apreensivos. Como toda situação extrema do ponto de vista da ciência, tratar essa questão, então, como reflexão nossa aqui, como algo simplista, seria um erro bastante grave do ponto de vista de tentar codificar, até porque a gente está traduzindo aqui no bate-papo, lógico, com o profissional, né, a relação que o senso comum traz sobre as pessoas. Então, poderíamos inverter um pouco a lógica do nosso bate-papo de que, calma, não cuide no dia a dia de tentar estabelecer como verdades as frases que você está recebendo, até por desconhecimento, que você pode estar cometendo um grande erro em tentar entender por que uma pessoa resolveu ir embora mais cedo, por exemplo. Sim. Existe o componente do sintoma, né? Existem inúmeras variáveis que podem levar uma pessoa a cometer o suicídio, né? E a incidência do suicídio é muito expressiva, né? Se a gente for levar em consideração os números do suicídio... Para que você dissesse os dados para ter ideia da gravidade desse tipo de ocorrência que a gente está falando do ponto de vista da ciência e da medicina. Sim. Hoje, né, os números que temos em relação ao suicídio, lembrando que os dados, acredito eu, que ainda estejam muito subnotificados, porque muitas notificações do suicídio não são realizadas de maneira adequada e quando são, podem ser colocadas como outras causas. Por exemplo, né, falando sobre hoje os números palpáveis segundo a literatura, a gente fala em torno de um suicídio a cada 45 minutos no Brasil. E um suicídio em torno de 45 segundos a nível mundial. Um suicídio a cada 45 segundos no mundo? No mundo. Então, se formos marcar no relógio, 45 segundos, um suicídio. 45 segundos, um suicídio. Isso notificados. Fora as tentativas de suicídio, ou os suicídios devidamente cometidos, né? E que não entram nas estatísticas. Como, por exemplo, os acidentes automobilísticos, as pessoas capotando o carro propositalmente, provocando acidentes, enfim, outras tentativas de suicídio que não aquelas clássicas, como enforcamento, tiro, uso abusivo de medicamento e etc. Então, o número é muito expressivo. Quando você traduz essa questão dos dados e para a ciência, é fundamental a base de pesquisa de elementos para poder estudar esse tipo de matéria. Vou fazer um reforço sobre esse dado que você cita. A subnotificação, um deles, ninguém avisa, ou nem todos avisam que vão se suicidar. A ideia da cartinha que a gente tem no dia a dia, usando de novo o referencial do leigo. Isso para a ciência gera algumas dificuldades de compreender mais profundamente, por exemplo, esse tipo de problema? Sem dúvida. Toda história que a gente vai pegar do final para o começo fica muito óbvia, né? Vamos pegar um outro raciocínio então. Se a ciência apresenta como estudo a partir dessa conferência que o suicídio está ligado ao marcador genético, que raciocínio a gente faz sobre o sentido leigo também, de que as depressões têm estágios, gradações, e que essas gradações de complicações podem ao final levar ou não ao suicídio? Tem algum sentido ainda nessa linha de pesquisa, ou nessa linha de raciocínio? Sim. Ainda tem uma relação muito forte entre o suicídio e a depressão. Tá.
Inclusive, o suicídio é uma complicação severa de uma depressão moderada grave, onde leva a pessoa a cometer o ato. Porém, nem toda depressão evoluirá com um suicídio e nem todo suicídio foi em decorrência de um episódio depressivo, né? Mesmo porque temos os suicídios de maneira intempestiva, né? De maneiras abruptas, não planejadas ou não arquitetadas, e que eu fiz o suicídio num ato de desespero. Nesse caso, eu não teria um componente depressivo. Ao contrário do primeiro exemplo, por exemplo. Agora tem a ciência para um estudo, um caminho longo pela frente que se abre nesse horizonte. O fato de ter a identificação do marcador genético, dá para fazer entre os caminhos possíveis de estudo, alguns já surgem no raciocínio, no imaginário, inclusive das pessoas no dia a dia estão tomando cuidado em relação a eles também aqui. É uma predisposição, não significa que esse gatilho, no sentido mental, será acionado. Sim, é uma predisposição genética, como por exemplo um caso de hipertensão. Eu acho muito interessante quando a gente consegue fazer uma associação com uma situação clínica, né? Eu posso ter um marcador genético positivo para hipertensão e não necessariamente eu vou evoluir com um quadro hipertensivo. Por exemplo, eu posso ter também um marcador genético positivo para algum tipo de câncer e não necessariamente eu iria evoluir para aquele determinado tipo de câncer. Diríamos como uma questão de cuidado, que não seria exagero imaginar a partir desse estudo, de quem tem histórico de suicídio nas suas intergerações, seria conveniente analisar a questão do comportamento dos seus entes queridos que estão próximos e, se for o caso, procurar sem nenhum preconceito um profissional para começar a discutir essa questão no mínimo? Sim. Informação nunca é demais, né? Eu acho que eu sou muito a favor. Quanto mais informação, quanto mais bate-papo, quanto mais esclarecimento, melhor. Quem me conhece sabe que eu gosto de conversar, de expor meu pensamento e chegar junto a uma linha de raciocínio. Quando eu tenho um histórico familiar positivo para a hipertensão, por exemplo, voltando, né, utilizando a hipertensão como um exemplo, eu tenho que ficar duplamente atento a minha hipertensão. E assim fazemos desde sempre. Então, as recomendações gerais, atividade física, alimentação adequada e por aí vai, os colegas cardiologistas, né, fazem muito bem esse papel. Por exemplo, mas quando vamos falar do suicídio, aproveitando esse gancho na hipertensão, então devemos também valorizar esse histórico familiar. Esse tipo de tabu, esse tipo de circunstância, muitas vezes é omitido pela família, por várias situações, né? Seja por vergonha, ou seja, porque não querem se expor, enfim. Mas no médico, o médico psiquiatra principalmente, ele trabalha com informações. Diferente de outras áreas onde eu tenho um exame clínico para poder detectar ou fazer algum tipo de diagnóstico, o psiquiatra ele necessita do quê? Ele necessita de uma boa anamnese, ele precisa de um bom tempo de consulta para eu conseguir colher o maior número de informações possíveis, para aí eu conseguir traçar uma estratégia diagnóstica e, consequentemente, o tratamento. Com esse dado da conferência, você já deu um indicativo de uma das questões naturais que podem ocorrer a partir desse estudo. Um deles seria de que a prescrição de moderadores de humor relacionados à depressão continuam para esse horizonte, e o caminho natural seria a indústria farmacêutica ou a ciência pensar em um remédio específico para a questão do suicídio, já que a ligação está lá no marcador genético? Isso, perfeito. Seria uma nova estratégia, né? Seria um novo instrumento, uma nova ferramenta para um novo tratamento. Então, acredito que com essa vinda do marcador genético, agora essas novas possibilidades de estudo não anulariam o uso dos antidepressivos no futuro. Não. Acredito que agregariam. Então, agregariam valor. Sim, sim, sem dúvida. Os moderadores de humor, entrando um pouquinho na questão da depressão, que é um subtema nosso aqui, eles têm qual função ou quais entre as mais objetivas do dia a dia quando lá no consultório você identifica e diagnostica a depressão em determinada pessoa? Hoje em dia temos um arsenal medicamentoso bem vasto, sabe, Nelson? Até quando eu voltei dessa viagem, teve um familiar que me perguntou assim, né? Ele falou assim: "E aí, Fabrício, o que tem de novo?" Eu falei assim: "Olha, de novo já temos bastante medicamentos. Agora temos que saber trabalhar com os medicamentos que já utilizamos na verdade, né? A gente precisa compreender mais agora a hora de
de focar um pouquinho mais em pesquisa, em focar um pouquinho mais em estudo. Arsenal medicamentoso nunca irá parar, tomara. Mas a medicina, ainda mais a psiquiatria, é muito recente. Se a gente for falar aqui, um dos primeiros psicotrópicos foi desenvolvido na década de 70, 60, 70, que foi um antipsicótico, na verdade. Então, estamos falando de uma ciência que está gatinhando, né? É um adulto jovem. Do ponto de vista da ciência, 30, 40 anos é quase nada. É quase nada. Tanto que esse desdobramento dessa nova linha de pesquisa, o professor Shinra foi muito categórico quando ele falou isso daí na conferência. Ele falou, olha, eu vou deixar esse legado para as próximas gerações de neuropesquisadores. Provavelmente não estarei mais aqui. Então, são situações que provavelmente utilizaremos delas daqui a 30, 40 anos. Fabrício, aproveitar a tua presença para um serviço rápido aqui de orientação para as pessoas no dia a dia mesmo. Eu contava para você, fora da gravação, que fui fazer um levantamento sobre a farmácia popular, os serviços do município, e fiquei espantado com o número de antidepressivos que as pessoas recolhem gratuitamente na rede, um volume gigantesco, e tem por trás disso, obviamente, um número muito grande de pessoas que está fazendo automedicação. Muitas, enfim, ou por falta de orientação médica adequada, infelizmente, mas muitos por automedicação, por livre iniciativa. A gente está pensando aqui na questão do mito do Rivotril no dia a dia. O que você diria para as pessoas que estão insistindo em achar que estão se cuidando, fazendo esse tipo de procedimento sozinhos? Especificamente o Rivotril, que o princípio ativo é o clonazepam, é um benzodiazepínico, né? Todo benzodiazepínico, ele pode promover o que a gente chama de dependência física ou psíquica e também uma situação que se chama dose dependência ou tolerância. Então, esses medicamentos têm que ser muito bem indicados. Normalmente, o ideal nem sempre conseguimos, mas o ideal é que pelo menos a gente tente um começo, meio e fim para esse tratamento com esse medicamento, e quando não conseguir, quanto menor a dose, melhor. Porém, o acompanhamento com um especialista, como tudo na medicina, é fundamental. Se eu tenho uma hipertensão, eu preciso tratar com um cardiologista. Se eu tenho uma depressão ou um transtorno de insônia, por exemplo, eu devo procurar um profissional da psiquiatria. E a outra questão, já que a gente está falando de gatilho, no sentido de comportamento, né, do ato de decidir por uma questão, outros surtos, enfim, ao tratar do suicídio, reforçar também o cuidado para aquelas pessoas que eventualmente têm entre os seus ou que já tiveram ocorrências desse gênero na família, de forma genérica, do uso de maconha, drogas, de uma forma geral, e álcool, sobretudo, nessa história aqui, se é preocupante, para alertar quem está em casa. Sim. O uso indiscriminado de substâncias psicoativas, seja ela qual for, lícita ou ilícita, né? A gente parte do princípio que a substância psicoativa é uma substância que age no meu psíquico. Se eu já tenho uma predisposição para desenvolver aquele transtorno em especial, então o uso dessa substância poderia ser o efeito gatilho ou disparador para eu evoluir com aquele sintoma. Pode potencializar. Sem dúvida, pode sim potencializar. E quem já tem uma predisposição a desenvolver tal transtorno, seria o efeito gatilho, literalmente. Falando sobre o nosso raciocínio do suicídio, se você vê do ponto de vista dos familiares, há uma relação emocional evidente, até razoável de se esperar pela questão da tristeza, da tentativa dos familiares de compreenderem por que aquele ente querido resolveu se suicidar. É o elemento culpa nessa história. De certa forma, o caminho do estudo que relaciona o suicídio com a genética colabora um pouco para que os familiares entendam ou tentam compreender, abre-se um novo horizonte, ou estou exagerando aqui no sentido de olhar com um pouco mais de carinho a culpa que acarreta sobre eles? Acaba sendo uma situação um tanto quanto frequente, né, Nelson, a nível de consultório, quando a gente tem um caso de suicídio na família ou uma pessoa próxima, as pessoas se culparem. Como eu falei, toda história que a gente pega do final para o início é muito óbvio, né? A gente fica, e se eu tivesse feito aquilo? E se eu tivesse oferecido ajuda? E se? Então,
Por pior que seja a situação, eu tento ser otimista, né? Eu tento ver um caráter positivo em qualquer que seja a situação. Nessa situação eu vejo como algo positivo em relação de tirar um pouquinho a culpa da família, né? Então a família não necessariamente vai ter culpa, sempre a gente vai ficar com aquele gostinho de, poxa, eu poderia ter feito algo, eu poderia ter levado em algum lugar, eu poderia ter dado tal medicamento, mas nem sempre está no nosso controle. Então quando eu vou falar do comportamento do outro, foge da minha vontade. Então, eu vejo esse estudo, inclusive, como um fator aliviador para a família. Eu tiraria, né, um pouquinho esse estigma de culpar, de projetar a culpa em algo ou alguém. Não necessariamente a gente tem que projetar essa culpa aos familiares ou ao término de um relacionamento, ou seja lá o que for. Mas é um comportamento imprevisível e que foge do meu controle. Para entender um pouco como funciona o bastidor ou a lógica da questão das conferências de neurociência como essa que você participou em Santiago, no Chile, o professor deu start, falou, e ele mesmo comentou que talvez ele não esteja aqui para acompanhar todo o processo de desenvolvimento desse start, que é bastante significativo e um demarcador de território do ponto de vista de estudos. De quanto em quanto tempo? É anual esses encontros ou a ciência é tão imprevisível quanto as suas próprias verdades? Pode surgir, porque tem outros estudos em andamento ainda amanhã, aqui no sentido de demarcação simbólica do tempo, que faça outras reviravoltas. É assim mesmo, em ciência temos que estar aberto em amanhã, ter algo novo que era velho ontem, é mais ou menos esse o raciocínio. Sim, as coisas não param, né? Os estudos não param, os estudos são dinâmicos. Aqui no Brasil não temos muito essa cultura do estudo, né? Ainda mais aqui na nossa região é um pouco limitado. Porém, os estudos não param, acontece a todo momento. Temos os congressos brasileiros, que acontecem uma vez por ano, temos os congressos, por exemplo, conferências sobre cérebros e emoções, que agora vai ser daqui a 2 semanas, se não me engano, em Buenos Aires. E essa conferência em específico, ela acontece anualmente. Okay. Então, cada ano acontece em um país. Ano retrasado, Brasil, foi São Paulo. Ano passado, Buenos Aires. Esse ano, Chile. O próximo ano, não sei onde vai ser. Mas eu sei que será em algum país, ainda não foi definido, vai ser algum país aqui da América Latina. Para entender o mecanismo, a apresentação desses estudos em conferência, com essa regularidade e sistematização, depois tem um caminho para a produção científica, para uma publicação específica, como funciona? Sim. Na fase final dos estudos, né, quando o neuropesquisador ele alimenta os outros pesquisadores com essas informações, ele vai ter ali mais ou menos 2 ou 3 anos para finalizar esses estudos. Uma vez finalizado, ele vai alimentar o nosso banco de dados, né? E alimentando então o nosso banco de dados, aí a gente ganha proporção mundial. Num segundo momento, isso daí vai se transformando em literatura base. Então, tendo contato com esse tipo de situação, com esse tipo de estudo, a gente consegue visualizar o que está por vir, né? Saber os próximos passos, ou pelo menos para onde que a ciência está direcionando os estudos, aonde que estamos olhando. Embora você tenha comentado comigo durante o levantamento deste tema, que hoje a ciência não permite a questão de mexer com o código genético, mas tem um caminho lá do ponto de vista de verificar a questão da identificação do cromossomo 17, que está ligado a esse estudo, aguçando como o ser humano vai tratar a genética em casos extremos como esse. Sim. Acredito que o grande desafio, ainda continuamos, né, sendo desafiados, mas o grande desafio da ciência foi levantar o processo Genoma, né? Aquele processo que foi tão famoso, que foi tão discutido, já foi concluído o projeto Genoma. Agora a questão é o que fazer com essas descobertas, né? Com essa ferramenta. Até onde podemos ir? Aí abre-se então um leque ético aqui para a gente comentar inúmeras situações em que poderíamos prever, ou pelo menos ter a confirmação de uma predisposição genética em qualquer situação, não somente em relação ao suicídio. E agora, o que fazer? Mutar o gene? Não podemos, né? Por enquanto não podemos. E agora? Qual é o próximo caminho? Então, isso que instiga, né? Isso que nos faz buscar cada vez mais conhecimento, buscar cada vez mais novidades e para onde que está sendo direcionado as novas linhas. Então, nosso armazenamento no código genético está indo muito bem. Agora, acredito que a próxima discussão será, e o que fazer com isso? Bom, muito obrigado, Fabrício, por ter vindo conosco aqui na TV Câmara, apresentar
informação importantíssima para a questão não só da neurociência, mas do comportamento das pessoas no dia a dia e entender e compreender o ser humano, os seus comportamentos, aquilo que está aqui nos seus processos conscientes ou não, é sempre algo bastante tentador para a gente poder fazer aqui esse exercício também e importante para levar para as pessoas que estão em casa. Sim. Agradeço ao convite de vir aqui fazer esse bate-papo com você e me coloco à disposição. Muito obrigado. Hoje nós conversamos sobre a questão da relação do suicídio com um marcador genético chamado cromossomo 17, que o Maurício Bertoli Gimenez, psiquiatra, trouxe para a gente. Fabrício Bertoli Gimenez, não sei porque que eu falei Maurício no meu fonema aqui, na Conferência Anual de Neurociência em Santiago, no Chile. Até o nosso próximo encontro.